Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 até o 10. Eu vou ler ali na projeção e eu peço que os irmãos acompanhem em uma leitura silenciosa, mas com muita reverência. Eu te convido a sossegar o seu coração, a tranquilizar, e vamos agora à palavra do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10, diz assim: Ora, o Senhor, o que, irmãos? Disse a Abraão. Preste atenção nisso. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O início do versículo 4, o que diz, irmãos? Assim partiu Abraão com o Senhor que tinha dito. Isso, assim partiu Abraão, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que se lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: o que Deus disse para Abraão? E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Versículo 10, o que diz a primeira frase? E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Meus irmãos, antes de tomar o seu assento, vamos fazer uma oração a mais. Hoje nós vamos ver alguma coisa aqui que vai nos fortalecer. Nós vamos tirar aqui algumas lições desses 10 versículos lidos, que nós vamos ver a nossa carreira cristã estampada aqui. Vamos orar, porque a palavra que eu tenho hoje para a igreja é o viver do cristão, o viver do crente. Ele está de alguma forma dentro desses 10 versículos aqui. Levante sua mão direita e ore para que Deus fale com o teu espírito, a tua alma, com o teu entendimento nessa noite. Amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, não ousaríamos a fazer nada se não tivermos a presença do Espírito Santo conosco. Pai amado, não teríamos a disposição, nem o vigor, nem o discernimento, ó Deus, de transmitir a tua palavra como, Senhor Deus, um exemplo da vida do crente, a tua igreja, se o Senhor não fosse conosco. Por isso eu peço que o Senhor esteja ungindo o nosso falar, abençoando o ouvido da tua igreja com o santo temor, a fim de que nós sejamos fortalecidos nessa noite, em nome de Jesus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar.
assim alegra-te ao teu andar. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe. Abrão, pai de alturas, que depois vira Abraão, pai de multidão. Meus irmãos, Tiago, escrevendo a sua carta pastoral, no capítulo 2 e no versículo 23, a palavra de Deus diz que Abraão é conhecido como amigo de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, traçando o perfil do crente, ele coloca exatamente a vida de Abraão como exemplo da nossa vida, como deve ser a vida do crente, assim como a vida de Abraão. E Paulo chama Abraão de pai da fé e pai daqueles que creem. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que não é filho de Abraão quem é descendente dos judeus. Filho de Abraão é aquele que crê. Então nós, como igreja, somos filhos de Abraão. Quando Deus fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu te darei uma descendência muito grande. Não era só uma descendência que haveria de nascer de Abraão, mas era uma descendência espiritual. Aqueles que creem em Deus são filhos de Abraão. Hoje, à luz do que Paulo escreve aos Romanos, nós somos filhos de Abraão. Não é filho de Abraão o Israel, nação judia. Não é filho de Abraão, isso aqui é loucura, porque para muitos pode parecer que a gente está querendo assumir uma filiação ou uma paternidade de Abraão que não nos é direito, mas não. A Bíblia diz que filho de Abraão é quem crê, é quem tem fé no nome do Senhor. Quantos aqui têm fé em Jesus Cristo? Amém? Então você é filho de Abraão. Olha que maravilha, irmãos. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Ele foi o primeiro crente da face da terra, e por isso o pai da fé, e por isso o pai dos que creem. Em Romanos capítulo 4, versículo 16, lá no final do versículo, diz que Abraão é pai dos crentes. Ele é pai dos que creem, e não apenas das tribos que surgiram dos filhos dele. Por isso, aquele povo, aquela família, aquele indivíduo que crê no Senhor, ele é filho de Abraão. Todas as promessas que Deus fez a Abraão e a descendência de Abraão, preste atenção nisso daqui, são promessas feitas ao povo de Deus espiritual, e não aos descendentes da nação judia, mas aos filhos de Abraão pela fé. Hoje, eu, filho de goianos, descendentes de mineiros, digo pela fé, eu sou filho de Abraão. Quem aqui é descendente de baiano? Quem é mineiro? Paulista? Nordestino aí de um modo geral, cadê? Filhos de Abraão. Os nortistas, sulistas, Paraná, pastor, é loucura, eu nunca fui em Israel, eu sou descendente de índio, meu bisavô foi pego no laço, né? Tem alguém aí que já ouviu essa história? O marido da minha tataravó pegaram no laço, eu sou descendente de índio, não tem isso? Na minha família tem essa história. Lá e aproximou, e aí casou com uma goiana, e por aí foi. Mas pela fé, meus queridos irmãos,
nós somos filhos de Abraão. Amém? É por isso que Abraão é o retrato da vida do crente. E é por isso que hoje eu quero usar a vida de Abraão para ilustrar o nosso viver.